Getúlia, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aí o paravoluntariado dentro da paravoluntariologia, que é a qualidade ou condição da consciência dedicada a prestar serviço assistencial por vontade própria, a partir de bases ou contextos extrafísicos ou parapsíquicos. Aí entra, de fato, as consciências. Mas se nós pensarmos, por exemplo, a pessoa da TENEPS ou da OFIEX, elas já estão aí dentro também, são consciências, né? Agora, aqui eu não coloquei, mas a gente pode colocar na parafatologia o paravoluntariado, que não tem logo de início, viu, Rosa? Agora, o voluntariado paraconscienciológico, a hierarquização do voluntariado, o paravoluntariado cosmoético, a paralaborterapia, a autovivência do estado vibracional profilático, a prática direta da TENEPS, o FIEX pessoal, a paraperceptibilidade interassistencial, o autorrevezamento multiassistencial na interassistencialidade, a paraprocedência pessoal, os paravínculos conscienciais, o paravoluntariado na paratares, o arco voltaico paracrânio chakral. Agora, ainda tem aí uma série, eu li só a metade aí do texto, e depois nós falamos aí. No fim, sem a autoconsciência da consciência ilustra, quanto ao paravoluntariado, obviamente, são impraticáveis as vivências da TENEPS e a criação e manutenção da oficina extrafísica pessoal. Você já apresenta contribuições regulares, fraternas, no amplo contexto do paravoluntariado? Em quais circunstâncias extrafísicas? Agora, eu quero dizer que esse verbete é o 1021, tem 3 páginas, 39 elogios e tem 7 máximos. Se você quiser aumentar alguma coisa aí, o máximo é estrangeirismologia, só falta 1. Agora, aqui também a gente pode colocar lá na culturologia, sob a paraculturologia, que eu não coloquei, eu só coloquei a interculturologia. Isso é só para dar uma visão de conjunto que dentro desse estilo enciclopédico que nós usamos nos verbetes, isso aí está bem dentro dessa linha, né? Está bem de acordo. Agora, eu tenho aqui perguntas. Como agir quando nos apresentamos a determinadas pessoas, se incomodam e até agridem devido à força presencial? Primeira coisa, se a força presencial é sua, você deve arranjar o low profile, deve apresentar-se por baixo. Agora, se a força presencial está agredindo é do outro para você, você põe energia, se encapsula, ajuda do modo que você puder. Tudo é um processo de fraternidade. Se tudo é energia, seria alimentação carnívora, energia da dor, sofrimento sofrido pelos animais, nociva à saúde bioenergética para a psique da pessoa? A criação e abate dos animais para consumo humano nesse planeta é, em geral, cruel, brutalizado. Olha, eu estou de pleno acordo, mas você acha que isso vai acabar tão cedo? A gente tem que viver como está a situação. Por enquanto, eu, por exemplo, eu viajei demais. Eu evitava de falar que eu queria só uma dieta frutariana ou alguma coisa nesse sentido, porque senão eu ia dar trabalho demais para todo mundo e criar problema e atrasar minhas coisas, tudo era assim. Então, se a gente entra dentro do fluxo que está aí, e a gente critica, a gente mete o pau no processo, e vamos exaltar a zooconvivialidade, a fitoconvivialidade, isso muda tudo. Agora, do ponto de vista de muito choro a respeito de zooconvivialidade, eu queria lembrar da fitoconvivialidade. A turma fala muito de animais, mas esquece que vegetal também tem vida. Por exemplo, eu acho a alface o máximo. Sempre defendi a alface. Ninguém nunca viu defender a alface. Como é que é? Mas não é só isso. E as frutas? Agora, por exemplo, uma fruta igual a temoia, que é uma coisa de doido, de bem feita. Uma manga madura, essa que o Brasil gosta, espada, como é que é isso? Como é que é? Isso tudo é vida. A gente pode falar o que for, mas está mexendo. Agora, o pior mesmo é a alface, né? Outra coisa, tem umas piores. A cenoura, quando puxa, arranca tudo. A gente come a raiz, que é a cenoura, como é que é isso?
Então, esse negócio de frescurinha e frescurites e a frescurologia sobre esse negócio não resolve. Na década de 60, a gente trabalhou muito nessa questão de dieta. E para defender o processo da dieta mais frutariana, ou vegetariana, pelo menos. Agora, o que acontecia? Tinha gente muito fanática. Foi o período pior do Brasil de fanatismo em matéria de dieta, foi na década de 60. Agora, o povo só faltava bater na gente quando a gente falava umas verdades dessas. Está todo mundo querendo deixar. Agora, o que se passa? Eu estive no Japão, por sinal, foi na época que o cara lá da maior dieta morreu. Tinha uma dieta que era na base do arroz que matou um monte de gente. Eu mesmo atendi paciente que estava nas últimas para a gente socorrer. Outra coisa, tem gente que trabalha comigo hoje na Conscienciologia que chegou entregue às baratas. Por quê? Tinha deixado de comer carne de uma hora para outra e ficou biruta. Foi preciso recuperar aquilo. Então, a pessoa que está acostumada com a dieta carnívora, ela não pode deixar isso de uma hora para outra. Se aquilo vem desde a infância, ela tem que ponderar muito como é que ela muda. Eu mesmo fiz a experiência que eu já expliquei aqui, e é bom falar com essa pessoa, que eu não sei, ele é de Los Angeles, então é bom a gente falar, é dos Estados Unidos que está mandando. Então, a coisa séria é o seguinte, eu tinha 22 anos e deixei de comer totalmente tudo quanto era dieta carnívora, tudo que era de carne. Agora, 2 anos e meio depois, um dia, eu fui olhar e falei assim, a minha memória está muito ruim, houve alguma coisa comigo, eu devo estar doente. Então, eu esqueci como é que era o signo, o símbolo da letra 8, do número 8. Eu esqueci. A minha memória, então, eu falei assim, daqui a pouco eu estou com dislexia, vou ter disgrafia, vou ter um monte de coisa na cabeça, que eu já entendia isso com 22 anos, eu já estava estudando, já odontologia, já conhecia muito e tal. Então, o que se passa? Eu fui estudar e vi que era a dieta carnívora que eu tinha deixado. Então, eu voltei. Eu só recuperei minha memória 5 anos depois. Então, é um perigo a gente mudar a dieta assim, sem mais nem menos, se a pessoa mexe com a cabeça. Se a pessoa não mexe com a cabeça, ela não precisa de memória, se é tudo de qualquer maneira, é outra situação. No meu caso, não. Eu prezo o processo dos atributos mentais, conscienciais, os predicados mentais da pessoa. Isso, então, é muito importante, essa propriedade da intelecção, do modo de elaborar o pensamento. De modo que dieta, a gente tem que olhar muito isso e com calma. E não pode ter frescura de emocionalismo, de romantismo, de besteira com isso. É ver a praticidade, o pragmatismo também da vida, porque não tem outro jeito. E a primeira coisa, evitar indústrias de costume, de matar os outros, de milhões de coisas do jeito que tem aí, que eu sempre combati isso. É o jeito. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, por exemplo, eu fui para um local na zona norte do Rio para ver se melhorava o ambiente lá que eles me pediram. Então eu ia para a casa de uma senhora que tinha um salão que cabiam umas 40 pessoas. E era perto do Curtume Carioca. Você já viu falar? Alguém aí conhece onde é que é o Curtume Carioca? E eu ficava lá junto da casa da minha amiga para melhorar o ambiente. Com o passar do tempo parece que deram um contra naquilo lá, andou melhorando. Agora, foi depois, eu fui lá para trabalhar o óleo pensante, que me pediram. Eu ia praticamente toda semana lá e tinha uma reunião. Só cabiam as 40 pessoas. Depois eu tive que parar com a reunião. Por quê? Tinha 40 pessoas só e eu 80. Então, não tinha mais, o povo ficava na rua, eu falei, não dá mais, vamos embora. Aí eu parei com as reuniões. Pois é. Não, tinha mau cheiro. Mesmo na época, quando eu tinha lá, ainda tinha mau cheiro. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que vai ter uma mostra de cinema sobre a Palestina, 1948, 2008, 60 anos de Al-Nakba, a catástrofe, que é a realidade da vida palestina sob a ocupação militar de Israel. Quer dizer, é justamente a demonstração aqui dos processos do Said, o Eduardo Said. Então, vale a pena ver como é que vai ser essa mostra de cinema com esse processo. Aqui tem os dados, é do Shopping Cataratas, o JL, sexta-feira, 28 de 11, às 10h30, e dia 29 é sábado. Se alguém quiser ver, está aqui com todos os detalhes, vale a pena ver. Parece que tem mais gente que ainda vai falar sobre isso aí. Agora, outra coisa que eu vou aproveitar para falar, dentro aqui do meu departamento de prestação de serviço. Tem uma coisa aqui, que a gente já
desconfiava, já tinha essa hipótese, eu mesmo andei analisando isso há muitos anos, e que agora parece que já tem as experiências, as pesquisas, investigações que confirmam. Órgão do mesmo sexo do receptor aumenta a sobrevida após transplante. Vocês estão entendendo? Não? Então, por exemplo, uma mulher, ela, se for possível receber transplante de outra mulher, é melhor para todo mundo. Se é um homem, se for receber transplante de um homem, é melhor para todo mundo. Mas o meu caso é pior ainda. Eu falava, se é uma criança, se vai receber o órgão de uma outra criança, é melhor ainda, do mesmo sexo. Então, ó, a possibilidade de sobrevivência de longo prazo, após um transplante cardíaco, aumenta quando o paciente que recebeu um novo coração é do mesmo sexo do doador. Revelou um estudo de uma equipe da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Então, vocês por aí, vocês estão vendo que tem as análises, tem as coisas todas, e vem confirmando o processo de transplante. É uma coisa interessante isso aqui. Isso aí a gente já discutia há algumas décadas aí para trás. E eu já falava sobre isso. Por quê? É uma coisa óbvia. É o ginossoma e o androssoma. Os processos de energia são diferentes. Os hormônios são diferentes. Então é muito importante. Outra coisa também importante que a gente seguir, que é isso que eu estava falando, é seguir não só o sexo, mas o processo de idade e outras coisas mais. Se for, é melhor. Então, por exemplo, uma pessoa está recebendo transplante, já tem 28 anos. Se ela receber de uma pessoa de 25, 30 anos, é melhor para ela, do mesmo sexo. Então, isso é o óbvio que a gente suspeitava, mas não havia essas pesquisas que tem aqui hoje. Em matéria de transplante, isso é muito bom. As coisas estão começando a ficar tudo mais claras em matéria de transplante. Eu acho que vai chegar um dia que todo mundo já vai ter uma ficha de transplante. Sabe? Cada ano que passar, a pessoa, na ficha médica dela, vai mostrar, não, seu coração ainda está bom para o transplante, seu fígado está bom para o transplante. Está entendendo? Para ver, não, eu ainda estou valendo. Agora, a hora que o povo começar a viver 120, 150 anos, vai ser difícil aproveitar. Ó, seu nariz pode ser aproveitado. No fim de tudo. Ou senão, o hálux, o dedão do pé esquerdo, também pode ser aproveitado. Agora, gente, o paravoluntariado, eu acho que todo mundo aí parece que está sabendo o que é que se passa, né? Que hoje só tem 3 páginas, não tem ninguém aqui ainda, quer dizer que está todo mundo sabendo o que é que está se passando aí. Ô Mário, eu estou vendo que você está aí, me disseram que você vai ver lá a plataforma, que ela está fazendo muito barulho, né? Hein? Ah, vai? Então tá bom. É aqui não pode fazer, que lá parece que a casa está caindo a hora que a gente roda lá. Então não dá, né? Tem alguma coisa que deve estar pegando, né? Agora tem que haver um equilíbrio muito grande, né? E não colocar muito peso, né? Tem que ver um peso adequado com a disposição também, espraiar o peso, não é isso? Até 3 toneladas. Eu ainda não cheguei nisso. Eu vou ver se eu como mais para aumentar o peso, mas mesmo assim, que eu estou emagrecendo, né? Eu estou com menos peso, então é difícil de ver. Mas olha, então você olhando lá, depois você me fala, eu quero saber o resultado, como é que está, que eu quero ir lá e fazer uma experiência. Mas então, sim. Sim. Circunstâncias extrafísicas. Quais seriam essas? Em quais circunstâncias extrafísicas? Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter o processo de assistência durante a TENEPS, na OFIEX, quando ela está projetada. E na projeção, por exemplo, quais são as circunstâncias? Ela está fazendo o quê? Com quem? Sozinha? Atendendo quem? Qual lugar? Era com SIM? Era com CIEX? Tinha amparador? Tinha muito assediador? Era na baratosfera? Isso são as circunstâncias. São as injunções do processo daquilo. Agora, veja, na TENEPS há um voluntariado de consim mais, vamos dizer, orientado. Porque é todo dia, durante muito tempo, então é um exemplo máximo em matéria de paravoluntariado para uma pessoa, né? O ser humano. Então isso é importante. Quais são as circunstâncias que levam aquele tenepsista ou aquela tenepsista a agir dessa forma?
a atender esses tipos de consciência, ou esses tipos de consciência. Como é que é isso? Isso também tudo é do paravoluntariado. Agora, então, o que é bom nessa história é a gente pensar que uma pessoa está nesse corpo, nessa dimensão, é um ser humano, e já começa a agir no início da paraconsciencialidade ou da semiconsciencialidade. Isso é muito importante. Consciencialidade, você está entendendo? Está a semiconsciência. A semiconsciência começa pelo paravoluntariado. É uma coisa óbvia. Mas então, havendo... Eu gostaria que você falasse o paravoluntariado, mas só de consciência. Além da equipe extrafísica, é lógico, está nesse meio, mas além disso, todo mundo... Não é só de consciência. Eu estou dizendo só... Por exemplo, uma consim, ela sai do seu corpo projetada e o amparador a leva para atender uma outra consim. Entendeu? A outra consim pode estar no corpo, pode estar fora do corpo, isso depende de quem é. Tudo é para voluntariado, porque está mexendo com o processo extrafísico. Mas então, Agora, uma pessoa que pratica TENEPS, veterana, em alto nível, que tem interação efetiva, laboriosa com o amparador, é um paravoluntariado também. Então, o paravoluntariado, você tem os amparadores, a equipe extrafísica. Além disso, por exemplo, quem está no curso intermissivo também entra nessa? Também. E outra coisa, a relação de lá para cá, daqui para lá, tudo tem relação com o curso intermissivo. Agora, porque essa equipe extrafísica de consciência, ela tem uma relação grande com as consins projetadas. Tem faz assistência. Aí é que eu X. O que nós não podemos esquecer é o seguinte, não existe só esse voluntário que nós conhecemos aqui. Conosco a situação é mais complexa. Há um paravoluntariado real, prático, objetivo, funcional, construtivo. Esse paravoluntariado eu também posso considerar consim nesse meio também. Pois é. Projetado. Tudo, não é só a mesma coisa, isso que eu estava falando ali para a Kátia. É o caminho. Olha bem aí o que nós falamos. Para voluntariado mínimo, o do praticante homem-mulher da TENEPS. Para voluntariado mediano, então, o do responsável mulher pelo FIEX pessoal. Para voluntariado máximo, o do evoluciólogo orientador evolutivo. Nós estamos dando os exemplos. Porque qualquer trabalho assistencial parapsíquico é considerado trabalho de voluntariado. Até um certo ponto. A pessoa sabe, né? Quem está praticando sabe. No caso nosso, porque pode ser um parapsíquico também daqueles parapsíquicos com problemas fora, alterado, esses aí não estão nesse meio. Não, isso não é isso. Parapsíquico do nosso meio. Tem voluntário que são patológicos, né? Ele quer ajudar, também mas não tem como. Também. Mas isso é outra coisa. Nós estamos considerando aqui é o homeostático. Olha lá. Tema central, homeostático. Tá certo? Mas aí tem gente, pode ter também sensitivos não, o povo de da fora... marca lá, seus amigos lá da ilha, né? Não, sensitivos de fora que não estão na Conscienciologia, pode estar no meio também de voluntariado. Pode estar. Obrigado. Mas então, Glínia. Na parafatologia, Sim. na última linha, o senhor fala da comunidade conscienciológica, cosmoética, extrafísica, né? Como é que é essa comunidade? Ela parece ser nova, porque a conscienciologia aqui nesse país é novíssimo, né? Como é que funciona isso? Mas veja, a hora que a gente começou a falar na consciência e foi proposta uma ciência, um monte de amigos nossos, que são eles aqui inspirados, eles se reuniram, está todo mundo trabalhando. Por exemplo, Interlúdio é toda dedicada ao processo da conscienciologia. Então, essa comunidade que o senhor fala aqui é da Interlúdio ou não? É da Interlúdio? É uma delas, mas tem mais lugar, não é só aqui não. Esses lugares todos nós já temos unidade e laboratório funcionando, já tem coisa extrafísica trabalhando junto. Aonde tem laboratório conscienciológico, tem também um enclave extrafísico funcionando ali. Isso é a regra.
Tá. E professor Valdo, por que, por exemplo, o Espiritismo não acessou essas comunidades, não traz mais informações dessas comunidades? O Espiritismo não aceita cristã, igual as outras. Aceita, vem o dogma, é uma coisa restrita, acanhada. Bitolou tudo, é uma bitola. Acabou, é verdade quase que definitiva. Eles quiseram melhorar, tem tudo na mão, mas não fizeram nada. Eu fiz tudo para ver se mudar, não consegui. Por quê? Vem o processo da determinação. No Brasil, então, fizeram as federações. Entende? Federações são as organizações estaduais, a federal, etc. Tal. Aquilo determina. Isso era chamado, já havia muita polêmica, eles eram chamados de vaticaninhos, que eram vaticanos, determinando as coisas do Espiritismo. Então não há um processo de pesquisa, ninguém tem liberdade. Se você não falar em Allan Kardec, Jesus Cristo, no Espiritismo brasileiro, eles te expulsam. Você é persona não grata. Então isso não serve, não presta. Por isso que eu não fiquei lá. É uma linha de atividade que às vezes está fazendo muita ajuda para os outros, depende da intenção da pessoa. Mas não é o ideal. É lógico que não. Religião e seita não vai, isso já era. Se fosse bom, já tinha resolvido nossa vida. Todo mundo aqui já foi religioso, sei quantas vidas. Quer dizer, quem é que é serenão aí? Não tem ninguém. Eles nem pensam o que é isso. Agora, o senhor acha, é curiosidade minha mesmo, pelo nosso procedimento, nossa intenção, nosso esforço, dedicação e autossuperação de vários trafares, o senhor acha assim que nós temos possibilidade de chegar nessas comunidades e continuar esse trabalho? Como é que existe, por exemplo, a monja, o nosso amigo reurbanizador e outros mais, o australino, a Rosa dos Ventos, que são serenonas? Por quê? Todas essas consciências deram uma bela banana para as religiões. Antes da gente. Eles eram vivos. Viram a coisa antes da gente. Então eles são max dissidentes das seitas, das religiões e das filosofias tacanhas. Há milênios. Eles então viraram serenão antes da gente. Então deve ter comunidade serenão. Hein? Deve ter comunidade serenão. É lógico que tem o que eu falo, não é isso. Colégio Invisível dos Serenões, que é o que comanda. Uma opção de coisa aqui na Terra. Lógico. O problema todo, sabe, Glina, mais sério é o seguinte, é o desafio da evolução. A conscienciologia traz esse desafio tudo e joga em cima da pessoa. Tem gente que perde o caminho de casa. E é normal, né? Porque não está acostumada com aquilo. Mas você, por exemplo, chega uma pessoa. Você vai encontrar uma pessoa que está vindo a primeira vez, que uma pessoa, a outra, o boca a boca, o da boca para o ouvido, falou para ela para procurar a conscienciologia. Então ela vem falar com você. Agora, você chega para ela e fala assim, olha, o que você quer na vida? Qual é o seu interesse? Então ela fala assim, eu quero mudar. Então você pergunta, você quer mudar o quê? Porque a conscienciologia, ela tem gradações. Você quer mudar o quê? Por exemplo, você já tem gabarito para mexer com energia? Você quer mudar suas energias? Você quer pegar o EV? Você quer fazer arco voltaico? Você quer praticar TENETS? Você quer chegar no OFIEX? Você quer ser desperto? Você quer alcançar o complexo? Você tem curso intensivo? Então, veja, é uma série de perguntas que se atropela a cabeça daquela pessoa, altera ela bem para ver. O que é que tu queres? Ó cachopa, aquilo que eu falo. Que novidade você quer? Qual a mudança que você quer? Qual a reciclagem que você quer? A conscienciologia mostra isso tudo e dá as técnicas. Quer dizer, tudo já mastigado, só falta deglutir, engolir. Mas é o esforço pessoal. Ninguém está fazendo a cabeça de ninguém, a gente só informa. Está aqui, pega lá, o problema é seu, o que você quer? Então a gente podia ter uma série de pacotes, sabe? Estado vibracional, TENETS, OFIEX, complexo. O que é que a senhora quer? É tudo dado. O que a senhora quer? Não, então a gente dá. Dá um pacote para um, dá para outro. O que a senhora quer? Você está entendendo? Esses são os pacotes conscienciológicos. Nós podemos fazer uma venda disso, escrito, cada um deles lá dentro, que é com o kit. Como é que a pessoa alcança aquilo? É justamente o laboratório. Os laboratórios são esses pacotes. Você está me falando, estou pensando em outras coisas que estão me ocorrendo.
Então, antes de implantar a conscienciologia no planeta, nesse momento já atual... existia estudo da consciência, Há desde quanto que a tempo, mais ou consciência menos, é você tem essa lúcida. ideia de extrafísica, assim, de quanto tempo que já tinha essas comunidades? Não, porque tem um monte de esperando para chegar planeta aqui? que já evoluiu mais do que esse, que tem gente mais evoluída, humanidades muito mais evoluídas que a gente. Você já pensou que deve ter pelo cosmos afora bilhões de serenões? Pensa nisso. Então esse povo fica pensando pequenininho aqui, ó, tá tudo, são insetos ainda. Não estão nem aí, não sabem nada, não estão com nada. Vão ter que chegar lá, pensar grande. Pensa, bilhões. Hoje em dia eles não estão gostando mais de usar bilhões, estão usando mais trilhões. Então é aquilo que eu estava falando. Vamos falar das bactérias que tem no corpo da gente, já não são mais bilhões, são trilhões. Você não achou, não? Você achou bilhões? Bilhões tem, trilhões não, né? Então pode ter sido o erro deles lá. O problema é a gente ver. Mas o povo está gostando de falar em trilhões agora, porque o dinheiro não está valendo mais nada. Todos esses prejuízos dos Estados Unidos hoje não são mais bilhões de dólares, são trilhões de dólares. Então a guerra, por exemplo, do Iraque, só eles já gastaram 2 trilhões, não é isso? No mínimo. Tem gente que acha que é mais. Eu acho que é muito mais do que isso, porque tem muita coisa que eles notificam. E outra coisa, as vidas dos milhares de soldados que já morreram, dos civis, isso tem um preço. Como é que é? São mais do que trilhões. Vamos pensar mais, tá certo, Guilherme? Vou pensar. Estamos juntos. Mas então, Professor, o que você manda? uma Paulo? pergunta fora do verbete. Queria saber assim, qual é a importância da criatividade na evolução? A criatividade, ela é básica, em primeiro lugar, não para os outros, mas para a própria consciência. Sem criatividade, a consciência não evolui. Então, por quê? Eu te pergunto, Paulo, o que é uma reciclagem? Vamos analisar. É uma criação? A criação pessoal. Autorreciclagem é uma criação pessoal. Então, essa criatividade é a primeira e a mais séria de todas. Por quê? Vamos supor que você inventou uma coisa, você criou uma coisa, você descobriu alguma coisa. Se você não souber usar aquilo bem, a partir de você, você não vai ajudar ninguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma criatividade que sirva para todos, mas você tem que fazer experiência com você. Senão você vai criar um veneno e dá para os outros morrer. Você tem que usar primeiro o seu veneno em você mesmo. Ou o seu ingrediente, a sua substância da criatividade em você. Você está começando a entender? Então a criatividade, ela é generalizada, ela envolve todos, ela é ampla, ela é panorâmica, ela é cosmovisiológica, e ela não deixa ninguém de fora. Todo mundo precisa de criatividade para poder caminhar. Agora, o nome que nós falamos com isso é esforço pessoal. O que é o esforço pessoal? Nada mais é do que a autocriatividade. O que você acha? Tem lógica? Toda recém, então, acaba Agora, sendo única, né? Essa besteirada que o povo usa, mas é uma besteirada positiva, dentro do livro que está aí. Que quando falta qualquer coisa, fala assim, não, agora é necessário criatividade, porque tem que usar o que está aí, não tem novidade nenhuma para pôr nisso. Se tem muita criatividade. Aí os caras começam a pensar, a tecnologia toda é feita assim, com esse negócio todo. Mas isso não é só nesse período crítico, não. Criatividade é para tudo. Senão nada funciona. Você está entendendo? Outra coisa. Não adianta a pessoa ficar rebarbativa, fazendo aquilo que todo mundo já fez. Isso é plágio. Isso é bate-pensanidade, é cópia, está macaqueando. O problema é criar novidade em cima daquilo que já existe. Não há criatividade virgem, 0 quilômetro, não existe isso. Não há nada que chega aqui novíssimo. Tudo se baseia sentado em coisas que já existiram. Sempre um upgrade. Né? É, sempre um upgrade e não muda. É sempre assim. Então as mudanças também, elas são sempre temporárias. Entende? É igual a hipótese, é igual a teoria. Criatividade é a mesma coisa.
Nunca veio para ser definitivo. Então a pessoa, não, Valdo, isso aí veio para ficar. Ok, veio para ficar com modificações ininterruptas. É uma versão temporária, né? Sempre. Então tudo é relativo. Entendeu? Se nós entendemos isso, todas as coisas também se expandem. Agora, hoje eu já falei aqui 3 vezes sobre esse negócio de expansão. São áreas as mais diferentes, tudo é um processo de expansão. Então o problema nosso é ficar tudo livre. O ideal para nós era ver o cosmos no espaço sideral. Tudo livre, tudo devassado, sem obstáculo, sem pedra no caminho, sem parede, sem janela, sem porta, sem portal, nada. Tudo sem nada. Então veja, uma anarquia de formas no cósmico. Isso é que seria ideal. Você está entendendo? Agora, o caminho que eu acho da consciência livre deve ser esse. Eles devem examinar tudo acima dos processos de forma. Por isso que o consciência não usa signo, não usa forma. Entendeu? Agora, durma com barulho desse e começa a pensar. Coloca o consciência dentro da sua criatividade. Como é que você enfoca? Como é que você aborda? Como é que você interpreta o consciência visando a heuristicologia, a inventividade, a descoberta? É um outro paradigma. Muda tudo. Agora, veja, esse é o paradigma da conscienciologia, né, da consciência. Porque você tem que lembrar que a consciência livre é a consciência. Ela está dentro do processo da conscienciologia. Então, a hora que nós falamos nesse nível macro, que eu estou falando, isso é o nível macro. Ele não é o micro, não é o mini, é o macro. Nesse nível macro, tudo é de consciência livre já. Para nós chegarmos, tudo vai bater lá. As cabeceiras são da consciência livre, daquilo que nós entendemos. E outra coisa, eu não acho que a consciência livre seja o fim, não. Tem coisa depois. Começa outro curso. Eu tenho uma anotação de uma tertúlia que você coloca, se tivesse um evoluciólogo aqui, ele ia ser tão criativo que ia deixar o povo doido de tanta novidade. Você pode comentar um pouco sobre isso? Por exemplo, ele ia examinar você. Então você chegar para ele, Paulo, e falar assim, olha, o senhor evoluciólogo, o meu problema maior que eu tenho é esse. Ele então ia virar para você e falar assim, o que você acha de se acrescentar alguma coisa aqui, ali? Ele ia arranjar um monte de acréscimo que você às vezes não viu. Por quê? Ele tem uma visão mais abrangente, entendeu? Ele raciocina melhor, porque ele também tem aquilo que nós chamamos os subsídios da inventariologia. A bagagem dele é maior do que a da gente. Então ele enxerga mais longe e mais alto, mais ampla a base do processo da cosmovisão dele. Então, tudo que nós estamos achando que é grande, para ele ainda é microscópico. Então, ele pode ampliar aquilo. Agora, se ele vai dar alguma opinião, ele vai dar uma indicação de um acréscimo, de um ponto naquilo. Ele não vai acrescentar muito, senão ele faz o estupro evolutivo em você. Ele não vai fazer isso. É o próximo passo. Então, ele dá o próximo seria esse, mais esse. O problema do evoluciólogo nada mais é do que o passista. Ele dá um passo na frente. É o passista do carnaval evolutivo. Ele mostra o próximo passo. Sempre é assim. Uma última pergunta. Tem um jornal do CE que parece que vai ter um portal aqui do CE. Pórtico. O nome é pórtico, não é portal, não. Isso aqui no Paraná é uma das tradições do Estado. É fazer pórtico dentro dos bairros. Curitiba mesmo tem. E uma ideia era assim, deixar escrito, se você não pensa grande, é melhor nem entrar. Parece que você colocou essa... Não, isso se eu pudesse, né? Mas eu não sei se eu posso. Mas aí Se eu pudesse, eu ia fazer piada nessas coisas todas, na entrada do CAEC, na entrada do discernimento. Lá no discernimento é que seria bom. Se você não sabe o que significa essa palavra, não entre. Vai para sua casa estudar dicionário. Depois você volta. Isso é no discernimento. Mas é uma porção assim, mas nós não podemos fazer isso. O que a gente pode fazer assim, do ponto de vista... Porque senão o cara chega com um cachorro. O cachorro entra e ele não pode entrar. Fica muito ruim. Então o cachorro vai humilhar o dono. Isso não pode, nós não podemos trabalhar assim. Esse aqui é o problema. O que pode ser feito na prática assim, para ajudar as pessoas a pensar grande, ou pensar
Dá exemplo. Agora, principalmente, exemplo pessoal. É o que mais sério e mais difícil. Exemplo pessoal. Você veja, eu procuro dar exemplo das minhas coisas. Nem sempre eu acerto, porque eu não tenho bons exemplos para tudo. Agora, eu tenho um ou outro que às vezes serve. E outra coisa, eu me apresento como cobaia. Com 5 cobaias. Isso é uma boa coisa para mostrar para a pessoa. E outra coisa, eu nunca desejo convencer ou persuadir uma pessoa daquilo que eu penso. Mas eu defendo o meu ponto de vista com unhas e dentes. Você está entendendo? Porque eu não estou brincando com isso. Eu sou sério nos meus princípios. Isso é outra coisa. Agora, não faço questão da pessoa me entender ou não. O problema é dela. Nós não podemos forçar a pessoa. Tem pessoa que quer que todo mundo entenda aquilo que ele fala ou aquilo que ele escreve. Isso é errado. Se a pessoa não quer entender, você não pode estar forçando. Deixa liberdade. Liberdade, democracia é isso. O problema é o seguinte. Quando a gente fala, eu sempre fiz isso através desses 50 anos, falando para o povo, 60 anos. Sempre deixava a porta aberta. A hora que encostava a porta, devido ao vento ou ar-condicionado, eu falava assim, gente, ó, a porta não está trancada, não. Só chega lá que qualquer um aqui pode ir embora. E às vezes eu dava um jeito de reduzir o povo, porque estava cheio demais, estava um tumulto, já não podia nem falar, então eu começava a falar umas coisas que mexia com todo mundo que tinha escrúpulo religioso, besteira de animal e coisas assim. Então eu começava a falar de J. Cristo, por exemplo, e mostrava a realidade humana de J. Cristo. Então, um casal saía, ia embora, o outro saía. Daí a pouco ficava a plateia correta. Cada um sentado, bonitinho, em seus excessos. Então, eu criei essa técnica, eu cheguei a escrever depois. É a técnica de manutenção do limite viável da plateia, do auditório. Toque regulador de ouvir. Você entendeu isso? Então, veja, tudo é criatividade. Criatividade é uma coisa que não nos falta. Só que eu ainda sou muito fraco na qualificação da criatividade. Eu acho que eu precisava melhorar muito isso. Por isso que, de vez em quando, eu quero pedir auxílio para o transmentor, o magista que esteve aqui. A gente tem que tirar partido desse povo, tirar proveito. Em favor dos outros, de todo mundo. Esse é o caminho. De modo que vamos com a criatividade, tá certo? Não deixa a peteca cair, não. Tá? O jogo continua. Mas então, Natália. Professor, na parafotologia, Sim. eu queria entender mais, o que você falasse mais sobre, na linha 4, o autorrebassamento multiexistencial da interassistencialidade. O caso é o seguinte, o autorrevezamento interexistencial é uma pessoa, por exemplo, que igual a você já fez assistência em outras vidas. Você veio nessa e você tem uma certa tendência, vocação para fazer isso. Agora, uma coisa, hoje você já tem uma ideia de assistência diferente daquela que você tinha antes, devido ao autorrevezamento. A tendência do autorrevezamento é a pessoa passar o próprio serviço para ela mesma, para si mesma, num outro corpo, mas em nível diferente, aumentando um ponto de evolução. Então, por exemplo, antes você tinha uma assistência muito emocional, etc. Hoje você já está querendo tudo intelectual, ponderada, de discernimento. Você está entendendo? Uma coisa com maior profundidade. Isso, então, mostra que seu autorrevezamento já melhorou em relação aos outros. E existe a possibilidade de que a gente mantenha a mesma tarefa? Ou seja, não a mesma tarefa? Não, a mesma tarefa, a pessoa só deixa a tarefa, porque quando uma pessoa morre, ela não muda nada, ela continua a ser do jeito que ela é. Então, se ela vai renascer, ela vai pegar onde ela deixou, naquele ponto exato que ela deixou. Se o trabalho é bom, se é positivo, se é operoso, se é construtivo, entendeu? Então, ela deixou nesse ponto, ela continua ali. Eu, por exemplo, eu faço isso com o meu trabalho. Às vezes o computador está todo armado no ponto que eu parei. Eu vou lá, 5 horas depois eu pego ali, pego aonde eu deixei. Hoje mesmo eu fiz isso. Eu deixei o computador às 6h15 da manhã. Sabe como é que é? Depois eu vim aí no holociclo, atendi umas pessoas, era 10h05, eu peguei. Quer dizer, mais ou menos entre as 6 e as 10,
Ficou tudo lá armado para eu pegar no computador. Acabei o meu trabalho. Eu estava terminando um verbete. Um verbete que deu muito trabalho. Que só a fatologia tem 33 linhas. Entendeu? Então deu trabalho danado. Mas tudo isso por quê? É aquele processo do revezamento. Isso é o auto-revezamento. Eu faço um auto-revezamento comigo mesmo na vida diária. Os livros é uma forma de autorrevezamento nesse O livro serve para manter o seu auto-revezamento e a forma holopensênica também. Lembre-se da forma holopensênica. Por exemplo, vamos supor que você, daqui 100 anos, você dessoma. E você vai ter uma nova vida. Aí você vai lá, vai ver o transmentor ou algum desses, vai te dar uma olhada dela e falar com você. Natália, você vai voltar agora para o Brasil e vai voltar para Foz do Iguaçu. Você vai chegar aqui no Paraná e vai sentir que tem alguma coisa. É a forma que você já trabalhou. Entende? Se você chegar e ainda tiver um shopping center, alguma coisa, você vai lembrar do que é que houve. Isso é o auto-revezamento. Tá certo? Então nós temos que entender esse encaixe do interesse da pessoa com o interesse da interassistencialidade. A assistência continua do mesmo jeito. Isso não é o máximo? Pois é. Agora, eu estou falando isso... Você sente energia, não sente? Isso aqui não é minha, não. Sabe de quem é isso? Aqui, impressionante, ó. Está sentindo? Isso é a turma da Austrália, a turma da Argentina. O australiano está lá em Córdoba, essa semana. A pena que ele não sabe onde é que é, né? Para ir lá ver o homem, né? Chegar lá de avião, pegar um jet e ir lá, descer, ou se não um helicóptero, e descer onde o cara está. Ele está lá, o homem está firme. Agora, estou sentindo a turma aqui. São 3. São 3. É um homem e 2 mulheres. Agora é engraçado que nós falamos um negócio dela, com as coisas todas. Eles vieram. Agora, vocês sentiram a energia da situação aqui? Como é que está? É gente boa. O australiano, ele é muito forte. Eu toquei no assunto dele, né? Foi por causa disso também, a turma quis se manifestar. Para mostrar, estamos aí. Eles falaram, presente. A gente tinha hipóteses dessa equipe trabalhando lá na Expo. Eu acho que tem a ver com não, eles estão ajudando você com todo esse esforço que eles fizeram, fazer o levantamento, esse monte de gente, dezenas de pessoas que responderam o negócio. Eles estão vendo o seu esforço. Vão em frente, é por aí. Tá certo? Pode falar espanhol lá de vez em quando, tá? Sr. Waldo, aqui na página 13, sim. A trinomiologia. Trinômio para voluntariado, engajamento, articulação. Sim. Eu queria entender mais a questão da articulação nesse contexto aqui, professor. A articulação é que, por exemplo, no caso seu ou meu, que nós somos seres humanos, como é que a gente faz para articular, para ter, por exemplo, um OFIEX? Você tem que trabalhar. E eu, geralmente, coloco isso em 2 décadas, né? 20 anos de trabalho ali, de assistência diária. Com isso, a pessoa vai criar uma personalidade operosa de um nível mais avançado. Agora, isso pega direitinho para voluntariado, o engajamento que foi feito pela TENEPS, e você fica super articulado com um segundo amparador, com a extrafisicalidade, com as centrais extrafísicas. Então, o caminho disso é o quê? A dispersidade. Agora, a articulação. Para o paravoluntariado, a articulação ela é mais complexa, ela exige mais, ela é complicada. Porque você tem que se articular nessa dimensão e na outra. Por exemplo, nós podemos fazer uma série de assistência, inclusive de esclarecimento, só aqui, sem mexer com outra dimensão. Mas agora, no paravoluntariado, não é isso. Inevitavelmente tem que entrar a conotação extrafísica. Então, nós temos que ponderar isso aí.
Então é a questão da preparação mesmo para um assistente. E fazer essa articulação, porque ela vem no fim. É depois que já foi feita uma série de condições para chegar lá. Não dá para a pessoa articular de cara, porque ela não é veterana, ela não tem traquejo, ela não tem experiência. Ela tem que estar articulada dentro do trabalho, para aumentar a articulação. Tem lógica? Tem lógica. Caminho é esse. Bom, beleza. Alexandre. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta baseado no tema, né? Como é que funcionam as equipes de parageneticistas na Ressoma? Como é que é o trabalho deles no extrafísico? Olha, isso aí desde a época do meu movimento espírita, psicografia, as coisas que eu fazia de projeção, a gente nota que tem equipes para essas coisas todas. Eles funcionam lá. Agora, a coisa mais séria são esses que trabalham com coadjuvantes. Então, havia até um nome que eu mesmo recebi mensagem, o Chico Xavier também, falando sobre os co-criadores, que é o processo da genética. Agora, por exemplo, entre nós aqui existe um desses que trabalha nisso. Você sabe quem, né? Sabe não? Não. Hayek. O Hayek já mexeu com essas coisas. Lá, aonde eu encontrei com ele, depois que ele dessomou, uma colônia lá, que era especializada nisso. Inclusive, eles tinham verdadeiros laboratórios, com um monte de coisa. Entende? Para criar ambiente para isso. Uma vez ele me puxou, me pinçou para eu ir lá. E eu vi como é que era. Agora, tem umas coisas muito estranhas. Eles tinham um jardim de árvores lá, um verdadeiro pomar lá, com as coisas, tudo colorido. Você está entendendo? São como se fosse assim, um troço tudo translúcido e colorido, uma beleza, tudo luminoso. Então, eu nem sei como é que é. Agora, quando eu saí, que eu estava lá, que ele vi quem era, ele se encontrou comigo, falou quem era, fez eu lembrar quem era, mexeu na minha retrocognição, ele virou para mim e falou assim, você pode ficar aqui algum tempo, mas a hora que você sentir que é bom ir embora, você chega lá fora e pega um galho de qualquer árvore que tenha lá. Seja da própria árvore ou algum que esteja no solo, no piso. Você pega e segura aquilo e pensa em voltar, que você vai voltar mais rápido. Eu fiz. Então eu vi que tinha um galho, aqueles negócios luminosos, inclusive está no chão. Eu peguei um galho como se fosse uma forquilha, aquela dura assim. Segurei aquilo e pensei, não, eu quero ir para casa. Agora lá eu não sabia se era para cá, se era para lá, como é que era. Então eu peguei do jeito que estava, perto da árvore. Quando eu vi, deu como se fosse assim uma música, tipo cossaco, russo, e aquilo veio. Tarum, 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 tarum. Quando eu vi, eu estava chegando no meu corpo. Entendendo? Agora veja, eu não sei o que é que eles fazem com aquelas coisas. Agora eu penso que eles fazem tudo isso, uma das posições que eu tenho, apenas para mim isso aí é para dar um certo it, um charme, para as pessoas lembrarem do que se passa, devido ao problema da pictografia, o processo do onirismo, sonho, a fantasia, a imaginação das pessoas. Então aquilo ali fixa um pouco mais a pictografia, você está entendendo? Agora, que é o máximo Agora lá ele mexia com o processo, principalmente da parte mental do povo, que é o que ele mexe ainda hoje demais. Que a base de tudo é o problema da mente. Para uma pessoa renascer, a coisa séria é a mente. Certo. Então, por exemplo, os dois parahemisférios do psicossoma. Entendeu? Eu tive uma vivência agora no laboratório de paragenética, né? E eles mostravam tipo um paramapeamento gênico, né? E é interessante que a holomemória ela vinha todo como se fosse um sistema binário. Era tudo em termos de código. Então, vinha uma Equipex que falava o seguinte, olha, existem alguns códigos aqui que a gente tem acesso. Outros a gente não pode ter acesso, por isso mesmo que ele vem representado como símbolo, parasímbolo, né? E por isso a gente não consegue decodificar. Que é isso. Então agora, havia toda uma paratecnologia para decodificação dos parasímbolos para que se pudesse chegar à holomemória e o processo. Vale a pena ver isso. Agora, uma coisa que às vezes pode sugerir alguma invenção
ou Ideia Nova, Neo-Ideia para você, se você ainda não leu, leia alguns dos livros da Blavatsky, que ela fala de processo de extraterrestre antigo e esses seres mais evoluídos. E leia também alguma coisa de ufologia, que aqui tem mais de 200 livros sobre isso. 95% disso tudo é tapeação e fantasia. Mas tem coisas, às vezes, que são importantes. Então, é bom você ler o que eles falam desses processos, o que acontece e o que aconteceu com a pessoa. Nesses casos de abdução, essas coisas que eles fazem. Tudo isso, maioria é fantasia e bobagem. Mas vale a pena ver a imaginação e o que é que tem nisso de real. Inclusive, tem livro aí, que é um que fala sobre o cara que saiu do corpo aqui no Brasil e que foi abduzido. É livro pequeno. E tem um outro da Argentina que fala sobre Ganímedes, que é aquele satélite lá. Isso tudo, às vezes, ali, as ideias que tem ali, às vezes, vão te dar uma visão. São pequenos tópicos que, às vezes, eles falam, que, às vezes, interessam. Outra coisa é ver os livros da Jane Roberts, que o Seth escreveu, psicograficamente, lá, Automatic Water Writing, quer dizer, o problema automático, sabe? Através da Jane Roberts. Eu estou te dando esses três fontes, às vezes, pode ampliar a sua ideia. Pensa nisso. Obrigado, professor. Tá. Sim. Valdo, Sim. eu queria fazer duas questões sobre vegetarianismo, que falámos no início. Sobre o quê? Vegetarianismo. Sim. Que falámos no início da sessão. A primeira é uma questão pessoal. Portanto, eu fui vegetariano durante muitos anos, ainda sou, para aí a 80% neste momento. O que eu queria perguntar era se o que o Valdo falou, estava a falar de vegetarianismo puro ou vegetarianismo com produtos de origem animal, ou seja, com produtos como leite, Como é que queijo. é? Eu não entendi isso aí. O que você quer saber? O que eu quero saber é se o Valdo estava falando sobre vegetarianismo puro. Vegetarianismo? O quê? Vegetarianismo. Vegetarianismo. Fala direito. Você está parecendo português, você? É. Não tá? Ele é fora de série. Inclusive, ele trouxe uma série de material lá de Portugal para nós agora, lá do nosso povo. Mas então, vegetarianismo, o que tem? Se estamos falando de veganismo ou vegetarianismo com produtos de origem animal, queijo e leite, de acordo com as Não. O vegetarianismo, isso varia ao infinito. Sim. A hora, por exemplo, que você vai comer uma série de condições aí, não tem nada de vegetarianismo, mesmo esse que eles falam que tem. Que às vezes ele está usando um óleo que é óleo animal. Então não tem vegetarianismo, coisa nenhuma. Então há muita tapeação nisso tudo. Agora, eu quando fui fazer a dieta vegetariana, você sabe, eu sou javali. A hora que eu decidi era tudo isso, foi por isso que me atacou o processo mnemônico. Entendeu? O que eu pergunto isto devido à questão da assistencialidade, da TNEPs, tudo isso, até que ponto é que bastará apenas consumir... O ideal seria, a meu ver, era a pessoa, vai chegar um dia que nós vamos fazer isso, que você vai comer só coisa baseada em cadáveres, mas cadáveres naturais, que você não matou ninguém. Então, por exemplo, a fruta caiu da árvore. Você vai lá, come a polpa dela e planta a semente. Você não vai prejudicar ninguém com isso. Vai? Não. Então é isso que eu chamo de vegetarianismo. Agora veja, era isso que eu pensava aos 22 anos. Então não tem influência de óleo animal. Não vai se matar mais nada. E outra coisa, isso aí ainda não resolve o caso da alface, não. É preciso ter cuidado. E outra coisa, pior, não resolve a cenoura. Certo. Como é que fica a cenoura? Sim. Então, a gente tem que estudar como conviver com isso. Agora, o que se passa? Hoje, a tecnologia nossa, ninguém está pensando nisso. Tem gente que nunca pensou nisso. Isso ainda vai demorar quanto? Nós ainda temos uns milênios pela frente até que o povo vai entender isso aí. Olha,
vegetarianismo, ou se melhor, que você quiser, que eu gosto de usar, frutarianismo, que é a fruta. Que se você comer só a polpa da fruta, você não está prejudicando ninguém. Esse, então, o povo entende mais depressa. Isso aqui é a dieta frutariana. Agora, então, você pode comer até molha e salva as sementes. Você está entendendo como é que é? Já, se você for comer a Yacon, já é um problema. Que a Yacon já é uma raiz. Como é que fica? Tem que estudar. Sim. Agora, então, veja. Baseado nessa questão, nós temos que olhar qual é o objetivo que você tem com as coisas. Exato. E a gente, dos males o menor. Exato. Isso é o princípio da cosmoética. Sim. Então, se você, por exemplo, começar a exigir muito, você quer comer só fruta por todo quanto é lado, você vai dar trabalho para um monte de gente. Claro. E vai chegar um ponto que as frutas vão apodrecer, porque você não vai conseguir comer tudo. Vai dar um monte de condições. E outra coisa, do jeito que nós estamos hoje, a gente nasceu comendo uma dieta onívora. Se você começar a comer só fruta, você vai para o enterramento, para o cemitério rápido. Por quê? Vai faltar uma série de condições e de ingredientes para manter o seu metabolismo. Vai te dar um monte de alterações de órgãos do sistema do seu corpo. Você está perdido. Eu tenho uma dieta hoje mais frutariana, mas ela é onívora, num monte de condições. Hoje, por exemplo, eu comi mais macarrão e comi mais ameixa preta. Entendendo? Na hora do almoço, antes de vir para cá. Estou te falando o que é que foi a minha comida. Agora, comi também um pouco de cogumelo, aqueles partidos que estavam no meio do molho. Agora, tudo a gente tem que olhar o que é que faz. O que vai fazer? O macarrão que eu comi estava fora de série. Eu estou dando um pouco de... né, mexendo na boca aí da turma. De modo que você entendeu, então, o que eu quero dizer com vegetarianismo. Para mim, pessoalmente, a maior preocupação tem a ver exatamente com a questão cosmoética do mal menor. Ou seja, até que ponto, tem a ver com a questão da destruição de vida. Até que ponto é que nós devemos ir? Agora, esse negócio de destruição de vida, tem outra frescurite nisso que a gente tem que olhar. É aquele negócio que eu chego e faço assim, ó, estou aqui com você, então eu faço assim, ó, e engoli. Eu salivei e engoli. Degluti a saliva. Com isso, eu matei quantas bactérias? Então, você está matando bicho o tempo todo. Não tem jeito. Agora, o cara mais vegetariano, mais frutariano, ele mata micro-organismos. Então, não tem saída para isso. Então, eu acho isso uma frescura total quando a pessoa... Outra coisa, um monte de gente é vegetariano, só come vegetais, mas em compensação, ele só fala besteira. O que adianta? A mesma boca que come só vegetal, fica julgando besteira para fora. E o que eu vi disso, era isso que o povo achava ruim. O problema nosso, a pessoa não vira santo por ser vegetariana. Claro. Isso é bobagem. Sim. O salvacionismo não se faz pela dieta. Não, quer dizer, a minha Tem muito mais coisa junto com claro. isso para a pessoa se melhorar. Sim. A minha perspectiva é mais na questão da produção industrial. Ou seja, quando eu falo em termos de destruição de vida, quer dizer, também temos que ter em conta que um animal, para sobreviver e para ser criado, tem que consumir muitos vegetais. Eu vi essas coisas todas muito sérias, porque aos 12 anos eu saí da minha terra e fui para Uberaba. Uberaba é a capital do boi zebu, do guzerá, do Nelore. Você está entendendo? Então, criação de boi e vaca para corte, que levava para Barretos. Até hoje ainda existe. A exposição lá é no mês de maio. É a maior da América Latina. É onde são milhões que se faz para vender um boi. E aquilo veio da Índia. Eles aperfeiçoaram a criação em Uberaba. Então, eu sou especialista nisso devido ao processo da exposição agropecuária de Uberaba. Então, eu vi tudo que você pensar de excesso nessas coisas. Claro. E gente, cada um mais rico do que o outro, com milhões só de boi e vaca. Às vezes o cara é até analfabeto. Tinha milhões no banco. Você está entendendo? Só por causa das vacas que ele criava. Agora, o que eu vi de manada de gado não é fácil. É tanto que eu fiquei doutor para saber uma boiada. Vinha boiada assim, a gente fazia aposta. Vamos ver quantas cabeças tem. Aquele que chegar mais perto do número ganha.
E a gente cruzava os dinheiros lá, 3 ou 4. Eu ganhava a maioria deles. Porque aquilo passava na porta lá do bairro lá que a gente criou, que eu que levei os primeiros postes para lá e fiz as primeiras casas. O bairro ainda existe lá hoje. Você está entendendo? Então, era o local que passava o gado andando. Então a gente chegava e falava assim, aí tem 3.220 cabeças. Os caras chegavam lá e iam olhar, tinha 3.250. Agora, você tinha que olhar tudo, desde que a boiada chegou até passar pelo total. E eu olhava também o número de cavaleiros que tinha, que estava seguindo a boiada. E aquilo ia indo. Agora, olhando assim, na estrada, quando passa, numa rua, do jeito que era daquele jeito, você sabe direitinho, você sabe quantas cabeças cabem de lote em lote. Você erra pouco. Depois você analisa tudo, tem que analisar tudo. Então o negócio é mais do que racional. Sim. Entendeu? Agora, eu às vezes acertava algumas em cima do lance, né? O negócio era seríssimo. Agora, chegava aqueles caras que estavam acostumados com fazenda, é esse que eu desafiava. Vamos ver quem é que sabe quantas cabeças tem? Vamos ver como é que é. E eu, olhando aquilo lá todo dia, eu conhecia o ambiente e falei assim, é uma covardia o que eu vou fazer, mas se quer, vamos ver. Eu ganhava a maioria das apostas. Você está entendendo? Então a gente viu tudo. Agora, ó, gado assim, ele, por exemplo, quando passava as boiadas para ir para Barretos, o boi já estava numa situação adulta que já estava pronto para o corte, como eles chamam. Então a gente já sabia pelo tamanho, a situação que era. Agora, às vezes tinha problema. Por exemplo, se passava outro bicho que não era, entende? O tipo de vaca e boi que a gente está acostumado já criava problema. Você sabe que tem outros, né? Que dão leite, etc. Tal. Aí já muda. Então a situação é outra. Entende? Então, por isso que eu estou te falando, eu tive experiência baseada nessas coisas. Eu quis ver se melhorava por causa disso. Agora, há 22 anos eu fiz essa aventura de cortar tudo. Foi um problema. E me deu trabalho danado para manter o negócio lá em Uberaba, comendo só dieta, sabe, vegetariana. Era muito difícil. O que me facilitou é que eu morava nas faculdades e o próximo quarteirão da faculdade era o maior supermercado que tem lá, o mercado antigo. Chama Mercadão, antigo, sabe? Sim. Aquilo me ajudava, porque no mercado chegava lá, pegava aquelas coisas, levava e comia em casa. Mas estamos entendidos, então? Sim. Viva o vegetarianismo. E cuidado com as bactérias. Cuidado com... Tá certo? É tudo uma questão de equilíbrio, não é? É preciso ver qual é o mal menor em todas as situações. Basicamente é isso. Pronto, era isso, basicamente. Uma questão aqui na... Sim, pode falar. 6. Acabativa, página 14. Ponto 5. Autoadmissão de consciência. Eu gostaria que o Valdo... Não, isso aí então é o seguinte, vamos dar para ele o verbete. Quando tem o verbete, a gente indica para você estudar. Sim. Essa autodemissão, será que tem aqui, desse aqui? Tem, né? Acho que já tem aqui, né? Dá uma olhadela e vê aqui se tem. Você tem que ver o verbete. Tá? Olha, ele vai ficar aqui uma temporada. Você vai ficar aqui uma temporada, não vai? Quanto tempo você vai ficar? Pelo menos 6 meses. Ele vai ficar 6 meses. Vê se vocês me dão uma de mão para ir. Precisamos tratá-lo bem, que esse aí é meu chapa, é de Portugal, meu parente. Tá certo? Lembra disso. Tá. Obrigado. Eles vão te dar depois, então, o verbete. Tá certo? Tchau. Mas então, Lude, vamos em frente. Professor, eu fiquei com uma dúvida num comentário. Você disse que que a consciência ela não muda depois da dessoma. Não, a pessoa não muda. A personalidade vai e não muda nada. Ela muda mais aqui. Mas, lá, assim, quando muda, é quando né? a pessoa está predisposta. Por isso que teve o curso intermissivo. É quando a pessoa quer mudar alguma coisa. Mas ela ainda não muda, porque a mudança tem que ser feita teaticamente, na prática, na vida humana. É aqui que a pessoa mostra quem ela é. É nessa vida, com esse corpo. Mas só no curso intermissivo, que é consciência recicla? Um traço? No curso intermissivo é que é onde começa a dar renovação. Antes disso, não tem muita, não. Ah, é? Não. Se fosse, a vida já seria outra coisa. Né? Então, a pessoa morreu, ela segue daquele jeito que ela está. O povo é que coloca, todo mundo virou santo. Morreu, virou santo. Quer ficar livre dele.
A maioria por causa disso. Não é porque estão agradecendo, nada, não. Porque ficou livre da pessoa, não tem mais trabalho dela. Uma boa parte é egocêntrico. Eles pensam assim. Eu achava que quando a Consex se deparava com a situação que levou à dessoma, ela mudava aquilo. Não, ela muda apenas a forma de manifestação. Ela vai ficar com o psicossoma e o mental soma. Ela perde o corpo humano e perde as conexões de energia, que é essa que nós chamamos de energossoma. Mas agora, aqui, a vontade, a intenção, a elaboração de Pensene não muda nada. Senão, todo mundo ia virar santo, ia virar serenão. Então era o máximo esse negócio de dessomar. Vamos dessomar para evoluir. Não é assim. A maioria dessoma não é para evoluir ainda não. Precisava ainda de resolver a opção de coisa, etc. Por isso que tem uma opção que vai, depois fica preocupado, volta, começa a chatear todo mundo, faz assédio. Entende? Uhum. A psicoteca ela não é só para curso intermissivo, é? Como é que é? Psicoteca é só para curso intermissivo? Não, a psicoteca é para quem tem já lucidez para usar. A maioria não tem. Não adianta ter uma psicoteca, por exemplo, na baratosfera. O povo não tem gabarito para isso. Tá certo? Mas então, Fafá. Boa tarde. Tarde. Professor, o senhor conversou agora com o Paulo e nos trouxe a questão da importância da criatividade, das soluções criativas. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender um pouquinho mais o processo, o que está acontecendo, da união das instituições conscienciocêntricas e da aplicabilidade da criatividade nessas soluções, né? Aspectos positivos e negativos. Isso aí é o máximo, isso aí é muito bom. Toda renovação, ela deve ser bem-vinda. E agora nós temos uma renovação que está dando para o grupo. Então, a renovação grupo kármica, ela é mais séria do que uma renovação individual. Então, eu acho isso o máximo. Está na hora mesmo de fazer essas coisas. Por exemplo, tem coisa aí que ontem mesmo foi falada, a própria Isabel falou ontem. Por que é que dispersa tanto esforço com certas coisas que podia ser uma coisa só? Por que, por exemplo, que contabilidade, todo mundo precisa de ter um contador? Por que não tem um para dar orientação nessa história toda? Um centro? Ou por que não se criou uma empresa de contabilidade nossa para reger todas as outras? Tudo isso nós temos que estudar. Eu estou vendo que essas coisas estão caminhando. Agora, chegou a hora, é crise de crescimento, muito positivo. Eu lembro que o senhor comentou há uns 3 anos, quando a gente estava numa reunião grande sobre se comprava ou não comprava certos terrenos, o senhor mencionou a questão da importância da sinergia, né? O trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto. Por que é? Por exemplo, eu não estou com ideia de levar o processo daqui para o centro da cidade. Nós queremos ficar mais próximo. Tem que centralizar, fazer a convergência, a confluência dos esforços. A união aumenta a força dos elementos, componentes da união. Entendeu? Então, é muito importante isso aí. Dentro disso, as especializações. Então, a especialização são as filiais. Elas são muito importantes. O que nós estamos fazendo aqui, nada mais é, dentro da Cognox, é a sede, é a matriz. Mas tem que ter as filiais. Entende? Então, as filiais é que são. Agora, o processo da Conscienciologia é o problema da matriz. Agora, tem que ter especialidade lá dentro. Isso faz parte. E isso aí vai aumentar cada vez mais. A tendência é aumentar a especialidade. Agora, uma matriz básica, ela sempre vai ter que ter. É o que equivale a uma capital. Que é a centralização de todos os esforços maiores. Porque isso aumenta. É o processo da potencialização da criatividade. Está claro? Ok, obrigada. Dom Arlindo. Valdo, hoje você falou que a interlúdio ela é só a conscienciologia. Não é só. Não, ela é universalista. Toda dedicada à conscienciologia. Mas é dedicada, sem dúvida alguma. Agora, eu queria saber isso em termos de voluntariado. Primeiro, como que funciona o paravoluntariado lá nessa Comunex? Lá é o seguinte, se é uma Consciex que aparece, igual esse que tem, eles trabalham lá em conjugação com os processos de assistência. Das Consciex que estão chegando, aquelas que estão de passagem, aquelas que estão preparando para ressomar, outras que fizeram curso intermissivo. Eles estão fazendo assistência para esse povo. Agora, às vezes também,
para mim, isso eles vão intensificar no futuro, por enquanto ainda é pouco, eles estão tratando também de consciência. Então, pinçam a pessoa no corpo, tira do corpo, leva lá para ver certas coisas, examinar. Mas, por enquanto, eu acho que esse trabalho ainda está muito assim, inicial, sabe, engatinhando só. Ainda não está ainda desenvolvido, não. Agora, se ela é dedicada toda à Conscienciologia, a tendência aqui do povo voluntariado da Conscienciologia é depois passar para lá, curso intermissivo. Agora, por exemplo, tudo essas Comunex, elas vão ter cada vez mais e com interação com a Conscienciologia. Eu, para mim, por exemplo, lá em Portugal já tem uma área muito séria já. Não é igual, por exemplo, aqui, totalmente igual ao Interlúdio, mas já tem lá uma Comunex. Lá perto do processo da IAC, já tem. Agora, a primeira coisa que tem que acontecer, para isso acontecer, ou ter uma inter-relação, é ter bases físicas para isso. Esse é o motivo que você lembra, que lá em São Paulo eu sempre falava desse negócio de arranjar uma base física definitiva lá. Mas um local que fosse até casa, uma coisa maior, que a gente colocasse árvore lá dentro, opção de coisa, você lembra? Que era por causa disso. Agora, a tendência, por exemplo, curso intermissivo, mais centralizado no Interlúdio. A parte assistencial da Conscienciologia também é mais... Mas veja, o curso intermissivo é para isso. Mas nós aqui somos uma caricatura, um arremedo do curso intermissivo. Porque curso intermissivo, uma vez falou que pode existir em outras Comunex. Sim. Mas lá, vamos dizer, não, é a maior... Não é que pode existir, não. Eu acho que tem por todo lado aí. Mas a Interlúdio, por nosso caso, da Conscienciologia, é onde que se concentra mais, é isso? Não, aqui é porque está mais especializado para nós. Para nós daqui. Os outros lá que se virem, a gente não sabe como é que está. Eu só sei que aqui é assim. Quem está em Portugal vai se concentrar na comunidade. Vai ver alguma coisa lá. Não é concentrar, é ter interação dentro daquele trabalho. Mas tudo isso está unido, né? Tudo é universalista, tudo é mega fraternal. É a mega fraternidade. Mas aí, basicamente, a Interlúdio é bastante assistência. Olha, eu quero só te falar uma coisa. Antes da gente instalar esse material todo do processo da Conscienciologia, que eu comecei isso, você sabe, mais ou menos, em 1970 e lá vai fumaça, né? Agora, quando eu publiquei o Projeções da Consciência, foi em 81. O Projeciologia foi um pouco depois. Agora, tudo isso nós começamos já a articular e já começamos a ter relação e interação com esses locais. Agora, eu quero só te falar uma coisa que eu nunca falei aqui. Quando eu estava na China, que vieram me convidar para eu ir à Rússia, exigiram demais de mim para dizer por que eu não queria ir lá. Então eu falei assim, não, a primeira coisa é por causa dos comunistas, por causa dessa situação, esse problema todo. Mas tem uma coisa séria, já que vocês querem, já que vocês não admitem muito isso, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não vou lá porque lá não tem Comunex nenhuma que tenha relação com o trabalho que eu vou fazer. Isso é na Rússia, naquela ocasião. Eu achava assim. E eu não retiro o meu pensamento, não, eu estava certo. Agora, foi depois disso que vieram os russos, lá no ITA, que pegaram meu livro, levaram para lá, traduziram, mas não fizeram publicação oficial, pública. Eles fizeram a tradução do livro, fizeram uma opção de cópia e distribuíram para a turma da tecnologia. Entende? Devido ao povo que interessava. O livro Projeciologia foi traduzido em russo por eles. Agora a Rússia, de conotação stalinista naquela época. Pois é. Hoje pode ser que a coisa mudou toda. Agora eu queria dizer assim, ó, isso é terrível. Porque é aí na Rússia que depois apareceu, por exemplo, a Nina Kulagina, aquelas outras todas médicas que mexiam com energia de todo jeito. A própria academia da Rússia, a Academia de Ciências, admite o processo de energia até um certo ponto. E tem muito Hoje eu não sei como é que está lá. Agora, eu desisti de ir, porque eu falei assim, ó, não me interessa. Eu quero dar atenção para quem é do métier, do ramo, que esteja com a gente aqui, porque a gente está começando. Nós temos que juntar as forças. Se eu for lá, eu vou ficar dispersivo. Esse foi o último argumento que eu tive para colocar o povo no lugar, para desistir de mim. Que aonde eu estava fácil de ir para a Rússia. E eles arranjavam tudo, documentação, embaixada, aquele negócio todo. Agora, só uma coisa que me ocorreu. Hoje em dia,
Existe uma Comunex para a China, para o pessoal da China, hoje em dia, avançada, a Comunex? Já tem, já tem. Não há dúvida que tem. As coisas sérias. Agora, com esses que foram para lá, né, a gente nem sabe como é que é isso. Eu não tenho ideia. Agora, tudo isso mudou. A própria Rússia também mudou, né? A gente não sabe hoje. Hoje pode ser que tenha. Né? Sei lá, né? Agora, isso que eu estou falando tem mais de 40 anos. Esses últimos 40 anos, a Terra é outra. Tudo mudou. E regime fechado também ele não vai facilitar ter Comunex. Não, ele não vai. É outra coisa. Eu já tinha visto, na verdade, eu vi na minha vida 6 ditaduras. Eu já estava saturado de ditadura. Eu vi ditadura no Brasil, no Paraguai, na Espanha, em Portugal. Não é fácil. Tudo quanto é lado, eu já estava cheio disso. Na China, aqueles caras lá morrendo lá no mar, lá. A China foi brava. Na China, aquilo lá não era fácil. A época do mal foi bravo. Então, eu vi isso tudo, muita coisa lá perto, eu estive lá perto. Só não quis entrar em outras coisas porque ia ser pior. Aquela revolução cultural lá que eles chamam, que matou mais gente. Aquilo é uma loucura. Igual pior é isso, né? Quem matou mais foi Stalin. Na Sibéria. Mas estou dizendo, é a mesma ramificação. O mal veio ramificou todo mundo. O próprio Fidel Castro matou tanto lá no Paredão. Ninguém fala aqui. Fica esses caras aí da arte do Brasil exaltando Fidel Castro, próprio Lula. Mas ninguém fala no Paredão. Só numa noite por dia mataram mais de 3 mil pessoas, tudo no tiro. Como é que é aquilo? Tudo na base. Colocava o cara no paredão e matava tudo. Como é que é isso? E tem intelectual aqui que apoia muito. Pois é, estão por fora, né? Mas então, Dom Eliel. Professor Waldo, é o seguinte, o senhor coloca aqui na definição que para voluntariado, ele está na questão de uma condição, certo? Nessa condição, você já começa a preparar o seu próximo curso intermissivo? Tudo que você está fazendo aí, você está preparando o seu próximo curso intermissivo. Para nós aqui, isso é o arroz com feijão, é o óbvio. Mas tanto intra como extrafisicamente? Tem que todo mundo. Da agora para frente, você está preso ao curso intermissivo, você não dá para você sair sem isso. Sim. Qualquer coisa a gente interna. Tá. Agora, tem gente aí que já me falou, me interna lá na Interlúdio. Assim, é bonitinho. Tá. Na página 12, sim, na parafatologia, o que me chamou a atenção foi a comunidade conscienciológica cosmoética extrafísica. Sim, é o que nós já falamos aqui. Isso. Existe relação direta com a central extrafísica da verdade? Lógico, é o óbvio, com a nossa, com as coisas todas. Uhum. Eu já falei em outros textos sobre essa CCCE. Uhum. Quando eu comecei a falar na CCCI, eu comecei a falar na CCCE. Já tem muita coisa. Não é só esse verbete aqui, não. Tem outras coisas. Tem. Até na prova caiu, né? Ela está lembrando bem. Agora, o que é engraçado é que depois que falaram na prova, toda hora aqui tem gente falando na prova. Aqui, voltaram a pensar que tem uma prova. Né? Gente, vai ter uma prova no dia 14 de dezembro. Aqueles que não estavam aí, eu quero lembrar. Tá certo? Preparem-se, que o Loche e o Antônio estão preparados com a palmatória na mão. Não é isso? Palmatória, não é isso? Hein? E a Kátia não tem palmatória. Ela abençoa e vai devagar porque ela é mulher. Agora, os dois homens têm palmatória na mão. Entende? A Kátia não. Os alunos levam tudo, uma maçã para ela, uma flor no dia. Oi, boa tarde. Já tem 70 pessoas já assinaram ali que vão comparecer na prova. Eu acho que dessa vez você vai ter mais gente lá, hein? Tem que fazer lá no discernimento, né? Ampliar aquilo tudo lá, porque não vai caber aqui. Na ocasião, vocês têm que pensar nisso. Oi, boa tarde. Boa tarde. Professor Waldo, o senhor me solicitou há umas 2 semanas atrás que entrasse em contato com o pessoal da maioridade para uma conversa com o senhor. E na sexta-feira nós tivemos esse encontro e o senhor falou da possibilidade de um grupo de estudo para a gente fundar, um grupo de estudo da terceira idade. Certo. E daí? Daí é o seguinte, depois da reunião algumas pessoas ficaram meio
oscilando. Eu gostaria que o senhor explicasse mais para a gente os objetivos do grupo, porque houve algumas dúvidas, o pessoal esperava de imediato a questão do condomínio e não, isso seria a posteriori. Não, tem que estudar mais isso não pode ser feito assim. A primeira coisa, vai sei, fazer condomínio com o quê? Eu entendi. Dinheiro de quem? Eu entendi todo o processo. Mas eu gostaria... E uma coisa que me ficou... Essa turma apareceu lá no Summit? A turma que esteve aqui comigo apareceu lá no Summit? Eu acho que não. Apareceu não? Quem é que esteve aqui comigo, aí junto com ela? A turma dos longevos. Vocês estiveram no Summit? Então acabou. Então você já sabe tudo. Tá. Sabe que está havendo renovação generalizada. Vocês, então, vocês estão começando já na renovação. Isso está ótimo. Está ótimo. Já começa com o pé direito. Não é isso? Existe uma expectativa de um fluxo maior de pessoas da terceira idade daqui para o futuro, mais do que tem hoje? Tudo, por todo lado. Uma minoria. Mas não é só aqui muito não. Grande, Por né? toda parte vai ter gente mais velha. O cabelo branco vai dominar certas áreas aí. Em alguns países já estão começando a dominar. Já tem cidade que tem mais cabelo branco que tudo. Outra coisa. Copacabana, se tirar a população flutuante, tem gente mais de cabelo branco do que gente de cabelo preto. Copacabana já é assim. Já faz alguns anos. O que retempera lá são os hotéis com os turistas. Isso é que mostra a gente jovem, porque a maioria lá não é jovem mais. Tá bom. Eu queria mais a ideia de um esclarecimento ao ar para poder dar andamento. O esclarecimento é um só. Lembrar que gerontologia é trabalho interassistencial. E fim de papo. Tudo que a gente puder fazer para ampliar a lucidez e a atividade produtiva de uma pessoa de idade, vale a pena. Eu já convidei o professor Marcelo Pascolin para ir na nossa primeira reunião para poder falar pouco sobre a FIVEX e o processo de profilático de lá. É a melhor idade, não é isso que eles falam. Agora, tem gente que está metendo o pau nisso. Inclusive, está lendo aí no jornal que eles acham que melhor idade que é coisa de criança. Não, pois é. Tem gente que está falando, quem fala melhor idade é porque voltou para a segunda infância. Tem medo, né? Tem medo de então é a segunda infância. Então esse povo a gente tem que mandar para o playground. Ok. Então as providências já estão sendo tomadas. Tá bom? Agora, olha, eu só quero falar uma coisa. Para mim, do ponto de vista de melhor idade, a maturidade é a melhor. Ponto de vista de tudo, de lucidez, de tudo isso. Sob esse aspecto, eu estou de acordo. Mas o que eles falam de melhor idade não é isso não. É para a pessoa, aquilo que ela não fez, ela vai fazer. Ela não dançava, aprende a dançar. Ela não foi à Espanha, ela vai à Espanha, não sei o quê. Isso é outra coisa. Isso aí já é terminar a vida no samba. Então o cara cai morto na hora que ele está dançando. É isso que eles querem. Isso aí está errado. Nisso aí o povo está certo. Professor, existe um caminho natural entre a assistência intrafísica e depois a extrafísica e depois a intrafísica? E vice-versa. Com o passar do tempo, essas duas coisas se equivalem. Porque a pessoa, quando começa a fazer até NEPS, ela já começa a investir um pouco mais forte na extrafísica. Já tem isso. Outra coisa, nós, nessa altura dos acontecimentos, vivemos para fazer assistência. Eu estava falando a Interassistência Holândia. É a Ajudolândia. É isso que eu estava falando para ela. Hoje que ela queria que eu arranjasse umas palavras, eu comecei a arranjar. Nós estamos na Ajudolopes e a Socorrópolis. Está certo? Tudo é um processo de socorro. Você agora, Marcos, você está dentro da Socorrópolis em São Paulo, sob a Conscienciologia, fazendo lá o pesquisário. Socorrópolis. No seu caso hoje, o senhor colocaria um percentual em termos dessa assistência, que seja extrafísica, um percentual entre vou botar 50-50? Eu sempre tive um pedacinho disso. Agora eu tenho tentado aumentar. Mas você não pode aumentar muito, tem um limite que não tem jeito. Porque o que comanda, o que patrocina, o que deve predominar é a vida humana. Nós estamos de corpo humano, quem tem que predominar é a vida humana. Acaba sendo um foco mais intrafísico. Não adianta, entende? Eu acho que até a Semconsciex, ela trabalha extrafisicamente, mas o que predomina ainda é o corpo dela. Porque se ela não cuidar do corpo e trabalhar nesse sentido, ela não pode fazer nada, ela morre.
o extrafísico acaba sendo uma consequência natural do que você já faz intrafísico. Não, ele sempre foi. O problema é que a gente não sabia. Agora que nós estamos começando a ter lucidez disso. Sempre foi. A paraprocedência é que manda na vida humana. É a paraprocedência. Você começa a ligar mais fortemente com essa paraprocedência. Né? Não, você não tem jeito de desligar. É isso que eu estou falando. Então, o problema é a pessoa ter noção disso. A paraprocedência é que manda em tudo. Tudo que nós estamos fazendo aqui é paraprocedência. Queria sugerir na estrangeirismologia ali, acrescentar o breakthrough assistencial. Ou você vê aí se serve. Só falta um aí, se você quiser aumentar. Ou também... Fala para ela, é o breakthrough. Breakthrough. Ou o awareness evolutivo também. Breakthrough. Olha aí. É o rompimento de frente, você sabe. Breakthrough é o rompimento de frente. O breakthrough evolutivo ou o awareness. Eu já tenho breakthrough, rompimento de frente, uma série de verbetes. Você vê lá o que você faz. O assistencial já tem. Outra questão na politicologia também, além da democracia, a assistenciocracia e a parapsicocracia também. Sim, isso aí a gente põe na opção. Aí eu preciso de ver. Se já tem 7, eu preciso de ver se vale a pena. Para não estar repetindo tanta coisa rebarbativamente. Porque por enquanto só tem a democracia. Então vale a pena. Eu acho que tenho 5 sugestões aqui. Assistenciologia, assistenciocracia, parapsicocracia, conscienciocracia, meritocracia e proexocracia. Se deixar por conta dele, ele põe todas elas e repete em todas. Você já viu? Não pode, tem que ir com calma. Tem que selecionar isso mais. Outra coisa, vai sair agora o DVD, tá certo? Você pega, coloca o FAD em tudo quanto é cracia e faz uma listagem para você. Que aí você vai ter já dezenas de cracias. Vale a pena, é tudo da politicologia. É só colocar as 2 sílabas, cracia, que a pessoa vê tudo. Pode falar, o que vocês querem falar aí? Escuta, eu tenho algumas perguntas. Eu sei que você está afobadinho para falar, não é isso? Mas deixa eu falar o tertuliário que vai dar tempo. Eu só tenho 15. 15. Não, são 15. Presta atenção, de 3 a 17 são 15 na minha terra. Então, 16 que eu tenho. Pode falar. Faz favor. Bom, gente, nós estamos aqui para divulgar a questão da promoção do tertuliário. A gente está com 15% nos produtos do tertuliário que nós desenvolvemos para o Cipro. Então, tem bolsa, tem caneca, prancheta, camiseta, jaleco. A gente está com uma mesinha ali no fundo da sala. Para quem tiver interesse após a tertúlia, pode passar ali que a gente vai estar vendendo. E também convidar vocês, mais uma vez, que a gente continua com o mutirão dos 400 amigos, para quem tiver disponibilidade financeira de R$60 mensais, de fazer a doação através da inscrição no programa Amigos. Quem não tiver R$60 mensais, pode dividir a cota com outras pessoas e pode deixar o nome com a gente também, que a gente está vendo quem pode contribuir com 20 ou com 30 e fecha uma cota. A gente já tem uma lista de algumas pessoas e assim quem quiser doar mais também pode nos procurar e deixar o nome na lista que depois a gente entra em contato para fechar a cota de R$60 mensais. Queria lembrar também que nós começamos ontem o nosso Cebinho, né, beneficente. Nós já conseguimos arrecadar R$334 para o tertuliário. Então, como é que funciona o sebo? É a pessoa que não tem um livro em casa, que ela não está lendo mais, um livro novo ou seminovo, nada muito assim, né, passado. A pessoa que tiver disponibilidade e não quiser mais o livro, faz a doação aqui para o nosso sebo e nós revendemos com 50% do valor de mercado. Tá ok? Nós já vendemos, então, R$334 e recebemos agora da Karina também mais um livro de doação, que é o Psicologia Organizacional, um livro em espanhol muito bom. Então, livros importados em inglês, espanhol, francês, a gente está recebendo muita coisa. Então, se o pessoal continuar, tá certo? É uma forma da gente estar colaborando. Obrigada. Só para lembrar que a gente está com um cafezinho ali atrás, cortesia do programa Amigos da Enciclopédia. Quem quiser também pode ficar à vontade. Por favor. Professor, a minha dúvida é a seguinte. Já me aconteceu de ter uma projeção no ambiente extrafísico da minha casa
e ter várias consciências parapsicóticas lá, que eu julguei que eram parapsicóticas, e eu tentar promover para elas algum fenômeno que não é possível na dimensão física, com a intenção de que se dessem conta disso e que, portanto, deixassem de ser parapsicóticas, mas isso não surtiu nenhum efeito. Não, para trabalhar com parapsicóticos, você tem que sair do corpo muitas vezes, uma depois da outra. E outra coisa, tem que ter uma assistência de vários amparadores que tomam conta. Geralmente tem um local que você vai sempre no mesmo lugar para atender as mesmas consciências, as consciências. Isso é que é a técnica. Isso esporádico assim, você faz aquilo que pode, mas não resolve. Não resolve. A coisa é continuada. Eu já trabalhei com isso e é assim, às vezes é anos. E tem sempre um lugar que você vai. Com o passar do tempo, você já tem uma forma holopensênica lá. Aquilo fica fácil. Você sair, voltar, entende? Você faz o intercâmbio da situação o tempo todo. E é aí que funciona. E essa forma também, ela dá um jeito de defender você, para você não dessomar. Como assim defender? Defender por causa da energia. Esse negócio de sair do corpo toda hora e voltar, isso é um perigo. Você pode ficar por lá. Tá certo? Ô, gente, então eu vou responder aqui as perguntas. Eu tenho só 15. Poderia explicar como se procede no autoencapsulamento e no caso de um heteroencapsulamento com a finalidade de resgate extrafísico? Quais seriam os passos da técnica do resgate? Já estudei a técnica do resgate 700 experimentos, mas sigo sem compreender na prática. Olha aqui. Desista disso, que ninguém vai fazer resgate sozinho. Lá eu falo isso, falo no Projeciologia, eu falo em vários lugares. Resgate extrafísico tem que ter uma assistência de amparador. E quem comanda, governa, administra o processo do resgate é consciex, amparador. De modo que estude bastante. Se você tiver mérito, o amparador vem e vai te ajudar. Você sempre comenta que a vasectomia é uma mutilação. Em que isso prejudica especificamente? Minha companheira não pode usar pílula e usar a minha camisinha é uma coisa muito chata. Por isso pensei na vasectomia. Pelo que pesquisei, as pessoas que fizeram comentam a melhoria na sua vida sexual. Pode me esclarecer isso? Olha, é bom você ouvir mais. Você ouviu pouco. Olha bem quem quer que já teve. Você nunca ouviu ninguém reclamar que fez vasectomia, que depois deu isso, deu aquilo. Você tem que lembrar o seguinte, vai mexer no machismo do homem, que é o hormônio, processo de testosterona. Toda a vida hormonal da pessoa vai ficar alterada, vai travar o processo. Alguma coisa acontece com isso. Agora, pior, o que acontece mais comum aí, é que depois a pessoa quer ter filho e não tem mais jeito. Morreu a mulher do cara, ele casa com a menininha que está doida para ter filho, e como é que vai ser? E ele não tem mais jeito. Então, tem uma série de condições disso. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nos estudos que a gente tem na biologia humana, toda mutilação não vale a pena. A biologia não admite mutilações. É um negócio difícil. Então, qualquer cirurgia que você for fazer, qualquer corte, qualquer coisa que o bisturi vai entrar no seu corpo, pensa bem, pensa antes. Isso é um perigo. Tem que examinar bem o que vai fazer. Todo tipo de cirurgia tem que ser muito pesquisado. E não é só cirurgia, não. Uma anestesia geral deve ser pensada. Tem áreas nos Estados Unidos que quando a pessoa vai tomar uma cirurgia geral para qualquer coisa, até para mexer no dente, faz uma reunião de família antes. Gostaria de propor o termo voluntário, que é o voluntário obrigatório. Esse é o termo utilizado na situação onde a pessoa presta serviço voluntário independente da sua vontade, mas que serve. Não, nós não queremos saber disso não. Poderia citar a pessoa, voluntário está parecendo um vomitório danado. O problema todo é o seguinte, a gente não pode forçar não. Voluntário já está mostrando que é a pessoa que tem a vontade dela que manda. Agora, voluntário obrigatório, não existe isso. I'm sorry. Eu não estou de acordo com a sua ideia, não. Melhora a criatividade. Essa não pegou, para mim. Gente, vocês estão notando a lógica? Voluntário é a vontade da pessoa. Agora, você vai forçar contra a vontade, acabou o voluntariado. Então, você põe assim, ó, você quer? Faz o escravisório. É o escravão. É isso que você está querendo, está errado. O que é isso? Hein? Não, compulsório isso já tem com opção de coisa, mas veja, é a própria pessoa que faz a compulsoriedade. Mas o voluntário está andando compulsório para funcionar. Como se descobre a procedência, a paraprocedência extrafísica da consciência?
através principalmente de retrocognições e a pessoa pensar sobre o processo do curso intermissivo. Primeira pergunta que deve fazer para você: você fez curso intermissivo? Responda isso para você mesmo. Faz uns 3 meses que deixei de comer alimentos à base de trigo, soja, amendoim e crustáceo. Diz que fiz exame de alergia, o Raster, e constatou que eu tenho alergia a esses alimentos. Também deixei de comer chocolate e tomar café. O que devo fazer para compensar a minha dieta? Visto que perdi uns 6 quilos em 3 meses. Meu peso é 60 quilos, tenho 1,62 m. Você está ótimo. 1,62 m, 60 quilos, está ótimo. Agora escuta, olha aqui. Você não está perdendo muita coisa não. Crustáceo, chocolate, café, você não está perdendo nada disso. Isso aí até é bom. Eu não uso nada, a maioria dessas coisas eu não uso comigo. De modo que, vá em frente. Agora, ó, procure, tem outras frutas, tem outra condição, vê o que você não é alérgico. Todo mundo tem alergia. Tem que examinar quais as alergias que a gente tem e aquelas que a gente não tem. É possível a Consim promover um EV? Isso aqui, ele está falando, é um processo aqui oriental, né? Olha, o EV pode ser feito em qualquer Consim, desde que a pessoa que domina a energia para fazer o EV tenha energia superior àquela outra Consim. Se ele quiser ajudar, ele pode fazer isso. Seja quem for, qualquer tipo, qualquer qualificação de Consim. Como melhorar a passividade de forma de possibilitar o acoplamento da melhor forma com o amparador técnico da TENEX e maximizar a assistência? Você pega, examina bem o manual da TENEX e siga tudo que puder. Leva para o seu computador o que você já conseguiu e aquilo que falta. E coloca isso a curto, médio e longo prazo do que você vai obter. E procura ver se você estuda com muito critério, acuradamente, as inspirações que o amparador te dá durante as sessões da TENEX. Página 2, primeira linha da estrangeirismologia. Quais as características do voluntário large? É aquele que é capaz de dar tudo que tem possível para atender ao voluntariado construtivo. Esse aqui é o large. É aquele que não fica especificando. Igual aqueles voluntários que a gente tinha lá em Uberaba, que chegava e falava assim, olha, eu quero colaborar com vocês, estou disposto a tudo. Agora, quero fazer, inclusive, assistência. Agora, me dê só crianças jovens, até 5 anos, que eu sou especializado nisso. Às vezes não tinha ambiente para isso, não dava para fazer para a pessoa. Então, assistência, a gente não tem que estar escolhendo cara, não. Tem que ajudar aquilo que aparece. Isso aqui é o ideal. Voluntariado é isso. Poderia diferenciar o paravoluntariado da Consim e da Consciência? Sim, nós já falamos aqui durante essa textura toda, né? Mas só para lembrar, falando outra vez, que o paravoluntariado da Consim diz mais respeito quando a pessoa começa a praticar a TENEPS e chega na UFIEX. Para começar, né? Tem mais outras coisas. Eu sinto vontade de ajudar pessoas. O que o senhor sugere que eu faça, em primeiro lugar, do ponto de vista da conscienciologia? A primeira coisa é ver o seu perfil, examinar isso aí com calma. Uma boa coisa é ver o conscienciograma e ver os seus skills, quais são os seus potenciais, e aonde que você pode funcionar mais. E aonde você está, você vê como é que você pode colaborar. Agora, sempre é bom ouvir outras pessoas que vão, às vezes, te recomendar. Pessoa que te conheça, que sabe como é que é, mas primeiro tem que fazer o levantamento da sua ficha conscienciométrica, o conscienciograma. Pratico a TENEPS há 3 anos e 7 meses. Tem dias que acordo com uma sensação incômoda de ter estado com consciência ou consciência de baixo nível cosmoético. Não sei explicar direito, mas parece que já fiz parte daquele grupo em outra vida, mas agora sei que aquilo é errado. Mas me dá um tipo de medo estranho quando penso em alguns lugares, como locais de prostituição, drogas, etc. Depois que faço a TENEPS, a energia muda e todo incômodo desaparece. Por favor, me explique. Estou sentindo que as consciências que esquei à noite estão me sentindo, ou é alguma coisa minha. O mal-estar é de rapport que faz com os lugares quando penso neles. A primeira coisa é o seguinte, procure fazer o desligamento que nós chamamos mais de desassimilação simpática com
as consciências doentes. E fique só com o amparador. A hora que você começar a pensar nesse lugar, pense no amparador. Que assim você vai fazer uma interação maior com ele, ele vai evitar, ou vai ajudar você a evitar o assédio dessas consciências do seu passado. Esse próximo passo que você mencionou, que o evoluciólogo faz com as pessoas, tem relação com a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky. Vygotsky faz parte dos paravoluntários da Conscienciologia. Ora, Vygotsky está na moda dentro do academicismo. Muita coisa dele, na época que ele viveu, eles não deram valor nenhum. Depois começaram a descobrir. Ele está na moda. Vamos ver quanto tempo isso vai permanecer. Agora, que o homem tinha suas razões, numa série de manifestações e técnicas dele, ele tinha. Agora, não é bem assim, né? Se ele fosse bom, já teria visto os processos da energia consciencial, do EV, do Estado lá, porque na Rússia, na Prússia, naqueles lugares todos, na Ucrânia, tudo tinha isso. E ele veio de lá, né? De modo que não é assim. Ele não teve curso intermissivo na ocasião, não. Tira o cavalo da chuva. Mas hoje parece que ele está trabalhando seriamente. Gostaria de saber quando o senhor percebeu a existência, importância e resultado do EV, pois no livro Viagem Fora do Corpo, Robert Monroe, página 175, ele fala de escreve. Ele descreve o EV, mas é outra coisa que ele fala. Eu já falava nisso antes dele. Qual a influência daquele autor na constituição da projeciologia? Não. Ele ajudou alguma coisa, mas não resolveu nada. O EV, eu já tinha escrito antes do livro dele sobre isso. O estado vibracional não foi ele que criou, nem falou, não, nem eu. Isso já vem de muito tempo. Agora, o que se passa? Eu já usava isso em vidas anteriores. Um monte de esperto, de evoluciólogo, já usa estado vibracional numa série de vidas que eles já tiveram há mais de milênio. Isso é antigo. Não é da agora, não. E outra coisa, na verdade, não fui eu que criei. E nem o Robert Monroe. Nada disso. O processo vem de trás. Outra coisa, o Robert Monroe, ele falava mais do estado vibracional, que é a vibração da pessoa fazer descoincidência. Não é bem isso que eu falo, não. É diferente. É a vibração, a hora que começa a vibrar, que a pessoa vai deixar o corpo. Entende? Parece, é estado vibracional, igual aos outros. Mas não é esse que nós falamos, de você fazer em circuito fechado, dominar a situação, exteriorizar, saber a energia para onde vai, a sua vontade, como é que canaliza. Ele não via nada disso. O Robert Monroe não sabia nada também sobre assediador, nada disso. Ele não era do ramo, ele era um engenheiro. No contexto da assistência, durante o paravoluntariado, existe o papel de estágio, observadores de agentes mais gabaritados. Como funciona isso? Através do interesse, afinidade, é fácil observar, aprender abordagens assistenciais? Olha, não há dúvida. Se você começar a ajudar os outros, todo mundo que está ajudando os outros vai ajudar você. Os afins se atraem. Se você começa a ajudar os outros, é junto do assistido que os amparadores vêm assistir você. Então, se ajudou o assistido, você vai ser ajudado pelos amparadores, inclusive aqueles amparadores do assistido que estão tentando ajudar. De modo que essas coisas todas é trabalhar. Vamos trabalhar com a assistência, que a nossa assistência que a gente recebe aumenta. O senhor falou há pouco sobre a retomada de tarefas assistencial de uma vida para outra no auto-revezamento. Gostaria de saber quais os principais pontos para detectar qual era esta tarefa e acertar mais no voluntariado, no paravoluntariado. Qual a técnica, quais ações, como detectar? Senti um banho de energia quando pensei na TENEPS. Então, começa por aí. Sabe lá se você já não fez alguma coisa parecida com a TENEPS em outra vida? Tudo é um processo da gente ver o que é. Nunca se sabe. Agora, o problema todo é o seguinte, você domina bem os chakras principais? Você sabe conduzir as energias? Você já viu as 40 técnicas e manobras da energia consciencial? Entra por aí que você pode ir longe com isso. Meu questionamento dentro da questão que a colega levantou sobre a união das ICs, como fica a questão do isolamento da matriz da Evolucim, longe da matriz energética da CCI? Não tem nada de isolamento, não. O povo está sempre aqui, nós temos contato o tempo todo. Lá é uma matriz da Evolucim. E você deve perguntar, como é que fica a matriz da internacional, lá da IAC? Lá em Portugal, é a mesma coisa, nós tudo temos. Outra coisa, como é que fica, por exemplo, a unidade lá do pesquisário lá de São Paulo, lá na capital de São Paulo? Tudo isso são cognópolis, umas maiores que as outras. Agora, a central maior que nós temos até hoje é essa de Foz.
Nós viemos para cá para isso, faz 13 anos. Nós somos mais antigos e estamos trabalhando com isso mais tempo. É lógico. Então, a matriz básica é essa. O resto tudo faz parte como filiadas ou dependendo da coisa. Você acha que temos sustentação energética intra e extrafísica? É lógico que tem. Visto que estamos tendo algumas dificuldades em relação à sustentabilidade, levar adiante alguns projetos na implantação do Mata-Pensene na SOCIM, a questão de levar o sinal adiante. Olha aqui, o que você quer? Vocês estão trabalhando aí na Evolucim em Porto Alegre. O que vocês querem? Porto Alegre não é fácil. Tudo é um processo gaúcho. Se vocês não colocar gaúcho no meio disso, nada funciona. Tudo no Rio Grande do Sul é assim. Não tem outro jeito. Eles são muito provincianos e interiorotas dentro da situação. É difícil, eu já falei aí. Mas veja, foi aí que apareceu, por exemplo, aquele outro IPC, aí que está a Evolucim. Os gaúchos formam uma das maiores comunidades na comunidade nossa aqui em Foz. É de gaúcho. Quem trabalha mais perto de mim é um monte de gaúcho que trabalha comigo. Gaúchos e gaúchas. Então, veja, existe muita gente predisposta a esse processo. Não pense que se está assim, não. Agora, uma coisa muito interessante. Essa semana eu já falei aqui 2 vezes, inclusive no Pascalini, que é um gaúcho que está nos ajudando, inclusive em questões políticas atualmente, aqui nas coisas nossas. E ele é de lá do Rio Grande do Sul, Pascalini. Olha bem, vocês aí, a Evolucim, pensa no Pascalini. É uma boa, que esse aí hoje é um grande amparador dentro dos nossos processos. E ele é gaúcho. Eu conheci pessoalmente, o homem era fora. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que hoje nós temos 19 verbetes. Pessoal, vou ler as pontuações e os recados. Votos online 13, perguntas respondidas online 18, perguntas presenciais atendidas aqui no auditório 15 e assinaturas no livro de presença 100. Os recados são na seguinte ordem: Sandra e Yuri, Rosa, Flávio, Flávia da Mega Store, Ricardo das Imbecis e Fernanda. Vamos ler agora os verbetes. Primeiro verbete: paradoxo, amizade, debate. Para percepto. Para polimatia. Ponto evolutivo. Precedente. Primado evolutivo. Primeira ação. Prioridade. Realidade inexcluível. Agenda vazia. Coabitante. Coativação atributiva. Coleta seletiva. Consciência retardatária. Consim problema. Hibernante. Inconcretude. Megapeso e melex. Gente, olha só, é o pedido domingueiro, né? O Amin está aqui, que ele que é o responsável pela elaboração da confecção dos verbetes, né? Então a gente está com uma pilha de verbetes para grampear e a gente está pedindo assim a colaboração de quem puder ir agora para grampear os verbetes. A gente agradece. De manhã, a turma da manhã já começou a grampear, a gente grampeou uma parte dos verbetes. Mas ainda faltam muitas pastas de verbetes lá para grampear. Tá bom? Então, quem puder ir agora lá para grampear, o professor Amin está ali. Boa tarde. O nosso aviso é que dentro de 30 minutos nós teremos o debate que ocorre todos os domingos. E hoje o tema é cotejo prioritário secundário. Nós vamos apresentar um cotejo de 50 aspectos prioritários e 50 que são secundários em relação a este, para o pessoal contestar, sugerir, propor. O coordenador do debate, quem vai mediar hoje sou eu, e é ali em cima no salão dos debates, no argumentário, que o pessoal já sabe onde é que é. Entrada franca, todos estão convidados. Obrigado.
Boa tarde, então. Eu gostaria de convidar todos para participar do curso Formação do Infectólogo. É o mais novo curso da grade curricular da Sinvexis. Vai acontecer do dia 20 ao dia 24 de janeiro de 2009. O curso visa o aprofundamento a respeito da técnica da Invexis, a avaliação do grau de invexibilidade da pessoa, e para reciclantes também é muito bom, porque podem avaliar o seu grau de reciclagem também. É um curso, ao contrário do Congresso Internacional de Invexis, este curso é um curso com vagas limitadas. Nós temos um pouco mais de 10 vagas. Então, aqueles que tiverem interesse podem nos procurar na Sinvexis. Obrigado. Gente, meu convite é para o curso avançado de TENEPS do professor Valdo Vieira, que nós já temos 262 inscritos até hoje, e então temos menos de 100 vagas para serem preenchidas, e R$ 350 à vista, podendo ser parcelado em 3 vezes. Para quem tiver condições de estar em Foz do Iguaçu, quem é de Foz, tem a possibilidade de aproveitar e comprar o fórum da TENEPS junto e ficar a semana inteira fazendo a semana da TENEPS em Foz do Iguaçu. É isso, obrigada. Pessoal, boa tarde. O Discernimento convida todo mundo hoje à noite para participar da sessão pipoca com o filme A Vida e Obra de Eurípides Barçanufo, que é um educador e médium, é um documentário espírita, um possível desperto da história humana, né, já apontado pelo professor Valdo. Para quem não conhece a história dele, vale muito a pena. Hoje à noite, 20 horas, R$ 5,00, incluindo pipoca e refrigerante. Obrigada. Pessoal, então ganhou o verbete prioridade. Obrigada, até amanhã.